Cara, que frase. Isso aqui não é só a fala de um vilão, é basicamente a espinha dorsal de um dos arcos mais importantes da história de Naruto. E é com essa filosofia bem pesada que a gente começa a nossa análise de hoje. Então, vamos lá mergulhar de cabeça nisso. A gente vai conversar hoje sobre o ataque de Pain. Essa é a história de como a maior tragédia que Konoha já enfrentou acabou sendo, ironicamente, o momento que finalmente transformou Naruto no herói que ele nasceu para ser. Imagina a cena. Um dia tranquilo em Konoha. E, de repente, silêncio. A paz da vila é simplesmente pulverizada. Sem aviso, sem chance de defesa, 6 figuras surgem e, com um único jutsu, uma demonstração de poder absurda, tudo some. O Shinra Tensei do Pain varre o mapa. O que sobra? Só uma cratera gigante, fumaça e um sentimento de desespero total. Mas não pensem que isso é destruição por destruir. Não. Pain está caçando. Ele tem um alvo muito específico. O Naruto Uzumaki. Porque dentro do Naruto está selada a arma que ele precisa para o seu plano de paz através da dor. Então, cada vida perdida, cada prédio que vira pó é só um passo para ele chegar no objetivo final. E aí, bem no fundo do poço, quando parece que já era, que não tem mais esperança nenhuma, no meio da poeira e da destruição, a gente vê aquela fumaça. E quando ela baixa, tá lá, Naruto Uzumaki. Mas não o moleque que a gente conhecia. É o Naruto no modo sábio completo, com os sapos gigantes do Monte Mayoboku do lado dele. Ele voltou pra encarar o cara que se acha um deus e que teve a ousadia de destruir a casa dele. Só que calma lá, a chegada dele é épica, mas a vitória tá muito, muito longe. O que o Naruto tem pela frente é surreal. Ele não precisa só dominar esse poder novo. Ele tem que entender o inimigo que ninguém entende, lutar contra a própria Kyuubi que tá louca pra sair e talvez o mais difícil de tudo, encontrar uma resposta pra esse ciclo de ódio que parece não ter fim. E é aqui que a inteligência faz toda a diferença. Tudo que o Kakashi e, principalmente, o Jiraiya descobriram se torna vital. Porque Pain não é uma pessoa só, né? São 6 corpos diferentes. E o esquema é sinistro. Todos eles compartilham a mesma visão, então é quase impossível pegá-los de surpresa. E pra piorar, um deles pode simplesmente reviver os outros. Ou seja, não adianta nada derrotar 5 se o caminho Naraka, o médico do grupo, ainda estiver de pé. É uma luta quase impossível. A luta é pesada, violenta e o Naruto acaba imobilizado, tá praticamente derrotado. E é nesse exato momento que acontece uma das cenas mais marcantes de todo o anime. A Hinata. A Hinata, que sempre amou o Naruto de longe, em silêncio, ela se joga na frente. Ela sabe que não tem a menor chance, mas ela vai mesmo assim. E a confissão dela ali no meio do caos e o seu sacrifício, isso é o gatilho para tudo que vem a seguir. Ver a Hinata cair daquele jeito, algo simplesmente quebra dentro do Naruto. A dor e a raiva viram uma avalanche que ele não consegue conter. O selo do 4º Hokage arrebenta. E já era. O controle acabou, o poder bruto da 9 caudas explode e o Naruto se transforma naquele monstro de fúria que a própria vila passou a vida inteira temendo. E para tentar parar essa força da natureza descontrolada, Pain usa sua técnica mais poderosa, a cartada final, o Shibaku Tensei. É basicamente um sol negro em miniatura que ele lança para o céu e a gravidade daquilo é tão absurda que começa a arrancar pedaços gigantes do chão, formando uma lua improvisada, uma prisão colossal para a besta de caudas. É um jutsu em escala divina e por um momento a gente realmente acha que vai funcionar. O Naruto tá lá, preso, quase liberando a 9ª cauda, prestes a se entregar completamente ao ódio, e aí do nada ele é salvo por uma figura impossível. Dentro da mente dele aparece o 4º Hokage, o seu maior ídolo, e a verdade vem à tona. Minato Namikaze não só conserta o selo, como revela o maior segredo de todos. Você é meu filho. E essa revelação dá pro Naruto exatamente a força que ele precisava para retomar o controle. Com o controle de volta e o último corpo do Pain no chão, a batalha física acabou, mas a luta de verdade, a batalha de ideias, de filosofias, essa está só começando. Porque o Naruto não quer vingança, ele quer entender. Ele vai atrás do cara que controla as marionetes, o verdadeiro Pain, um homem chamado Nagato. E é aqui que a gente entende a tragédia toda. A gente vê como um idealista se transformou nesse monstro. Nagato era só um garoto, um órfão de guerra que sonhava com a paz. Ele foi aluno do Jiraiya, mas o mundo ninja, do jeito que é, quebrou ele. A traição que levou à morte do seu melhor amigo, Yaiko, convenceu o Nagato de que a paz pelo diálogo era só um sonho de criança. Ele passou a acreditar que a única linguagem que o mundo entende de verdade é a dor.
E isso mostra o quão trágica é essa história, né? Porque tanto o Naruto quanto o Nagato são filhos da filosofia do Jiraiya. Eles são dois lados da mesma moeda, mas que seguiram caminhos totalmente opostos. Nagato achou que o ciclo de ódio só podia ser controlado na base da força do medo. Já o Jiraiya, e por consequência o Naruto, acreditavam que esse ciclo podia ser quebrado, com empatia. Então, o Naruto tá lá, frente a frente com o cara que matou seu mestre, destruiu sua casa e quase matou seus amigos. O ódio que ele está sentindo é real, é justificado, ele tem todo o poder para acabar com o Nagato ali mesmo e se vingar. E aí fica a pergunta: ele vai alimentar esse ciclo de ódio ou ele vai ser forte o suficiente para quebrar essa corrente? E aí, vem a resposta do Naruto. Ele se recusa a ser igual ao monstro que ele está enfrentando. Em vez de vingança, ele escolhe acreditar no seu mestre, Jiraiya. Acreditar que é possível as pessoas se entenderem, mesmo depois de tanta dor. É uma decisão que reafirma a esperança em um mundo que parecia só conhecer o ódio. E as palavras do Naruto, essa recusa dele em desistir do sonho que era do mestre dos dois, aquilo atinge um Nagato em cheio. E num último ato de redenção, ele decide apostar tudo na resposta do Naruto. Ele usa a última gota da sua força vital e faz o impossível. Ele devolve a vida a cada uma das pessoas que ele matou em Konoha. E assim, a guerra acaba. O inimigo não foi vencido pela força bruta, mas pela convicção. E o Naruto, completamente esgotado, começa a longa caminhada de volta para o que restou da sua casa, sem nem imaginar a recepção que o aguardava. Esse momento aqui é a realização de um desejo antigo. O desejo do quarto Hokage de que o filho dele um dia fosse visto não como o receptáculo de um demônio, mas como um herói. Pensem bem, até esse dia, o Naruto era o menino raposa, uma ameaça. A partir de agora, ele é o salvador da Aldeia da Folha. A forma como todo mundo vê ele mudou para sempre. E a cena final é uma das mais poderosas de toda a série. Aquele garoto que passou a vida inteira sozinho, implorando por qualquer tipo de reconhecimento, agora está sendo carregado nos ombros pela vila inteira. Quando a gente olha para os rostos das pessoas, não tem mais medo. O que tem é admiração, é gratidão, amor. Ele não é mais o excluído, ele é o herói deles. E é assim que este arco termina. Com uma vitória gigantesca, não só para o Naruto, mas para a própria ideia de esperança. Mas a pergunta do Nagato continua no ar, né? A resposta do Naruto foi o suficiente? Ou será que o ciclo de ódio é algo que no fundo nunca pode ser verdadeiramente quebrado? Bom, essa é uma pergunta que só o futuro da história vai poder responder.